Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Você está aqui no canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é fanático pelo Mengão. Hoje tivemos a apresentação do Coringa Gerson, muito legal, galera. O cara, ele está muito feliz pelo retorno ao Flamengo, abriu o coração, respondeu a várias perguntas, mas não deixou de dar uma beliscada e uma cutucada nos críticos. Galera, o que o Gerson falou hoje, eu aplaudi, porque o que ele falou tem um fundo de verdade mesmo. Sabe aquela síndrome do, do cachorro, né? Chutar o cachorro. Não sei, eu posso estar errado com esse termo que o pessoal usa aqui para os talentos próprios, regionais ou do nosso país, internos, né? A gente tem essa mania de enaltecer, elogiar somente o que vem de fora, né? E muitas vezes critica o de dentro. E o Gerson quis dizer que é preciso parar com isso. É preciso valorizar. O jogador brasileiro, ele é muito valorizado lá fora. E os brasileiros não valorizam. A imprensa, que ele quis dizer, e os jornalistas não valorizam os nossos atletas, os nossos jogadores. E acham que porque não deu certo lá fora, voltam para o Brasil como se fosse um desprestígio. Você voltar para o seu país, jogar por exemplo, num gigante como o Flamengo, eu estou falando do Flamengo porque ele colocou, né, exatamente o nome do Flamengo, era a questão no momento, ele voltou para cá e ele disse, eu dei certo. Eu fui muito bem, os números não mentem. O próprio Marcos Braz trouxe os números, o scout do Gerson. E são scouts, são números expressivos de um atleta que deu certo na Europa, sim. Não é porque abreviou a passagem dele, e ele explicou, só abreviou porque ele teve um problema de relacionamento com o treinador, que praticamente não o queria lá. Não é porque não deu certo, mudou. Enquanto era um outro treinador, o Sampaoli, por exemplo, ele estava muito bem. A partir do momento que mudou, ele perdeu espaço. Vai entender o que se passa. Essa coisa de que ele não estava treinando, ou ele estava fazendo corpo mole para sair, isso é mentira. Não aconteceu isso. E a gente tem que parar com essa coisa de chutar o cachorro. Eu não sei se essa é a expressão dos brasileiros que têm essa síndrome de se apequenar para os europeus ou para né, o futebol de fora, internacional, e olhar mais e valorizar mais o nosso, o nosso esporte, né? O nosso conteúdo, o nosso produto, que muitas vezes é muito desvalorizado. Eu estou falando do futebol brasileiro. E ele falou sobre isso com muita propriedade. Eu gostei demais disso. E, de certa forma, foi uma resposta a alguns, não quero citar nomes, que vieram a público nessa semana criticar o retorno. Por que que quando não dá certo volta para o Brasil? Por que que não tenta ir para um outro clube? Quer dizer, ora bolas. Então quer dizer que o futebol brasileiro não presta? Pega e joga fora? É verdade, galera. A gente precisa deixar um pouquinho de se apequenar para os grandes de fora e valorizar um pouquinho mais o nosso conteúdo, o nosso produto interno. E foi isso que ele quis dizer. E ele enfatizou isso. Eu dei certo. Eu dei muito certo. Os números não mentem. A camisa, inclusive a repórter do Papa, que estava lá e entrevistou ele, fez uma pergunta, inclusive disse a todos ali que a camisa que mais vendia a camisa do Olympique de Marseille, que mais vendia na França, era do Gerson. E aí ele vai e responde, ele olha para o Braz assim e responde, imaginem, isso porque eu não dei certo. Imagina se eu tivesse dado certo. Quer dizer, o jogador deu certo. Então a gente precisa, galera, parar de se
se depreciar ou se autodepreciar ou menosprezar o futebol brasileiro e colocar sempre abaixo dos outros. A gente precisa parar com essa síndrome de se apequenar diante do futebol internacional ou de fora do país. Ah, porque é o europeu. Ah, porque o europeu é o que manda. Ah, porque... Tudo bem, a moeda é mais forte. A gente, né, tem que entender isso também e reconhecer. Mas, galera, se você for nos grandes clubes europeus, nos gigantes, tem brasileiro jogando. Então, se eles lá valorizam o jogador que está aqui, porque nós também não temos que valorizar o nosso produto, o nosso futebol? Ora, eles começam a jogar aonde? Aqui, num Flamengo, num Fluminense, num Corinthians, num Vasco, num Botafogo, num Palmeiras, para depois saírem. Então ele diz que não é retroceder ou dar um passo atrás, você voltar para o Brasil e jogar num clube do coração. Ele está muito feliz de jogar no Flamengo. E eu gostei demais do que o Gerson falou e fica de aprendizado para todos nós e uma resposta à imprensa, a alguns jornalistas que têm essa mania de apequenar o futebol brasileiro, né? Essa síndrome assim tão esdrúxula, tão ultrapassada de que nós somos os piores, nós estamos abaixo. Precisamos valorizar mais o nosso produto, o nosso futebol e os nossos jogadores. Porque eles lá fora valorizam o nosso futebol e valorizam o nosso jogador. Eu acho que precisa vender melhor os nossos campeonatos, as nossas competições, para que também passem lá fora. Tudo bem que não dá para comparar hoje uma Libertadores, por exemplo, com uma Champions. A projeção é muito maior da Liga dos Campeões, lá da Europa. Então é preciso, e hoje já há uma união da UEFA com a Conmebol, tanto que o Mundial de Clubes agora terá 32 times, o novo formato que vai começar daqui a 4 anos, e estão estudando outra competição com atletas sul-americanos, né, do continente, europeus, para aumentar ainda mais esse leque, né, de possibilidades. Então, e eu vejo com muito bons olhos isso. Nós precisamos vender melhor o nosso produto, o nosso futebol, os nossos campeonatos, para que haja essa valorização que o jogador e que o futebol brasileiro merece. Perdemos o rei do futebol essa semana. Poucos ex-atletas ou até atletas foram prestar uma homenagem sequer ao Pelé. Ou até mesmo se fosse ao Edson Arantes do Nascimento. Foi muito comentado, falado. Parece que, sabe, tudo foi banalizado. Ficou obsoleto. É qualquer coisa. Se der, eu tô lá. Se der, vai acontecer. Precisamos valorizar mais o nosso jogador, até mesmo os nossos ex-atletas. Fica aqui essa mensagem. E eu gostei demais de todas as palavras do Gerson. A apresentação foi muito legal, inclusive nós fizemos, né, acompanhamos toda a apresentação, a coletiva de apresentação do Gerson, numa transmissão muito especial lá no nosso canal FFC React. Se você ainda não se inscreveu, eu vivo falando aqui para você, vá lá. Eu vou estar agora dando uma atenção especial ao meu segundo canal, com vídeos, com reacts, né, com transmissões. Então se prepara. Nós vamos fazer lives também lá. Então se prepara. Se você ainda não se inscreveu, vá aqui no link fixado, se inscreva. Dá um pulinho lá também, deixa o like lá nos vídeos, que será muito importante. Nós vamos agora trabalhar bastante esse nosso segundo canal, que vai crescer bastante também. Galera, o Braz há uma previsão de viagem para amanhã,
para a Argentina, tá? Marcos Braz e o Spindle pretendem viajar para fechar a contratação do goleiro Rossi, né, do Boca Juniors, e haverá também uma reunião para conversar com representantes do jogador Quinteiro. Então, provavelmente teremos avanços já a partir de amanhã com esses dois nomes. O Flamengo está atento ao mercado. Eu lembro mais uma vez que são 5 nomes que o Flamengo está atrás. Agora com o Gerson e fechando com esses dois, talvez mais uns 2 para fechar de vez ali as contratações agora para 2023. O Flamengo já tem um time muito forte e vai se fortalecer ainda mais com esses outros jogadores. É isso. Eu quis aqui fazer um desabafo em cima do que o Gerson disse, aplaudi, porque de fato o que ele falou tem razão. Precisamos valorizar mais o nosso produto, o nosso futebol. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão.